Na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante aqui para o nosso crescimento, a gente continuar trazendo as notícias do Flamengo para você, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like. Vamos às notícias do Flamengo. Deixa eu pedir você uma coisa aqui. Todo mundo que está acompanhando esse vídeo, assiste até o final, porque no final do vídeo eu tenho um recado importante para vocês, beleza? Bom, começar falando sobre o jogo de hoje, porque hoje o Mengão vai jogar contra o Nova Iguaçu, a final do Campeonato Carioca. E aquilo, se o Flamengo hoje passar pelo jogo sem tomar nenhum gol, o Flamengo vai bater um recorde histórico aí do Fluminense, que desde 1911 teve a melhor defesa do Campeonato Carioca. Aí vai sair esse recorde, né, do Fluminense e entra aí um novo recorde do Mengão. Provável time do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time do Mengão para o jogo de hoje. Havia até uma expectativa do Tite poupar alguns jogadores e tal. As informações que vêm é que ele não deve poupar. Muito pelo contrário, com a volta do De La Cruz, ele vai ter força máxima na partida de hoje. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar essa situação. Lembrando também que o Flamengo já tem uma vantagem por ter vencido o primeiro jogo de 3-0. E você sabe que você pode botar uma grana no bolso com a vitória do Mengão hoje, né? Como, Flazoeiro? Com a Sportbet.io, que é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo, tá pagando 1,15 na vitória do Mengão. Então você que gosta de fazer uma fezinha, vai lá, faz a sua odd. Eu coloquei que o Mengão ganha, pagando 1,15. Coloquei que o jogo também vai ter mais de 11 escanteios, tá pagando 1,88. Então coloquei Mengão ganhando aí com o jogo com mais de 11 escanteios, beleza? Sportbet.io, a melhor e a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Corre lá. Bom, mudando de assunto aqui agora, deixa eu falar sobre o Felipe Luiz. Aí a notícia é triste, né, cara? Infelizmente, o Flamengo Sub-17 perdeu para o Philadelphia Union na semifinal lá daquele torneio da Adidas nos Estados Unidos, e o Felipe Luiz foi eliminado junto com a equipe Sub-17 do Flamengo. É a primeira eliminação dele, poderia ser a primeira final, poderia ser o primeiro título, infelizmente não aconteceu. Perdeu de 2-0 para o Philadelphia Union e aí o time do Mengão, infelizmente, foi eliminado. Felipe Luiz, você está começando agora a sua carreira, você é um cara sensacional, a gente torce muito por você, levanta a cabeça, volta atrás desses meninos, tem muita coisa para vocês jogarem e conquistarem aqui no Brasil, então a gente confia plenamente no seu trabalho. Vambora, levanta a cabeça e vamos continuar. Bom, antes de falar sobre chegada e apresentação do Carlinhos, deixa eu falar agora sobre a situação do presidente Rodolfo Landim, que vai ter que dar explicações, porque ontem começou a ferver os grupos de conselheiros com alguns questionamentos. Cara, que vou ser honesto para vocês, eu acho super válido. É por isso que é muito bom ter uma democracia. É por isso que é muito bom, por isso que eu digo, é bom o Flamengo não ser SAF. Por quê? Tem a democracia, tem situação, tem oposição, as pessoas questionam as coisas. Não tem, o Flamengo não tem dono, o Flamengo tem um presidente que é eleito pelos sócios. E a situação é basicamente a seguinte: os conselheiros estão questionando o novo contrato entre Flamengo e a Globo. Isso porque, segundo o Flamengo, no antigo contrato, ele tinha 80 milhões de reais a mais garantido do que vai ter nesse novo contrato com a Globo. Então, assim, é uma diferença muito grande. E até eu, que tinha uma visão que, o negócio foi bom e tal, o negócio não foi tão bom assim. É claro que com as variáveis aí, os 30% lá que é da audiência, os outros 30% que é da colocação no Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode até passar os 270 milhões que arrecadou aí nesse último ano. Mas a gente está abrindo mão de um mínimo garantido. O presidente Rodolfo Landim vai precisar se explicar amanhã na reunião dos conselheiros. E eu, é claro, eu não sou conselheiro, mas eu vou procurar saber qual foi a explicação para a gente ter assinado o contrato tão abaixo
né, do que era o anterior. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, porque quando questionaram isso, me acendeu uma luz. Eu falei, não, realmente isso aqui tem fundamento. E aí tá rolando esse questionamento. Obviamente o presidente Rodolfo Landim, ele deve ter um argumento que vai conseguir explicar essa situação, que vai conseguir pontuar o motivo do Flamengo ter assinado esse contrato e ter causado essa situação. Aí eu preciso explicar para vocês, nem tudo que acontece na Gávea, porque tem muita gente que é de fora do Rio e acha assim, poxa, Flazoeiro, no dia de uma final, você falando desse assunto e tal. Gente, entenda uma coisa, existe a Gávea e existe o Ninho, são longe um do outro aqui no Rio de Janeiro. Nem tudo que acontece na Gávea reflete no Ninho. Tudo que acontece no Ninho reflete na Gávea, mas nem tudo que acontece na Gávea reflete no Ninho. Essa situação de direito de televisão, de conselheiro, de presidente, isso não chega nos jogadores, isso não interfere ali nos jogadores. Isso é apenas na Gávea, por isso que eu estou falando sobre esse assunto hoje e estou falando também porque, é claro, o nosso canal aqui não é um canal da situação, também não é um canal da oposição. Eu estou noticiando o que está acontecendo. Está rolando nos grupos dos conselheiros um questionamento sobre o contrato com a Globo e o presidente Rodolfo Landim vai ter que chegar amanhã e vai ter que se explicar. Salve, nação rubro-negra! Chegamos com mais um boletim informativo do Mengão. Se inscreva no canal, deixe seu like. Recém-contratado pelo Flamengo, Carlinhos faz hoje o último jogo pelo Nova Iguaçu, na segunda e decisiva partida da final do Carioca contra o próprio Flamengo. O atacante já assinou o contrato com o Mengão e tem cronograma a seguir pelo mais querido logo após o fim do campeonato estadual. Conforme a apuração da coluna do Fla, Carlinhos se apresenta ao Flamengo na segunda-feira, um dia depois da final do Carioca. Sendo assim, o jogador de 27 anos conhecerá as instalações do clube e terá as primeiras conversas com a diretoria e com a comissão técnica. Embora já tenha tudo acertado com o atleta, o clube ainda não definiu a data para a coletiva de apresentação e nem o número da camisa do atacante. Carlinhos inicia o trabalho pelo Flamengo nesta semana, podendo treinar com o restante do elenco ao longo da preparação. Entretanto, o jogador só fica à disposição do treinador depois de avaliações iniciais feitas pela própria comissão técnica de Tite. Vale destacar que o recém-contratado não foi inscrito para a fase de grupos da Libertadores e, portanto, não enfrenta o Palestino do Chile na quarta-feira, dia 10, pela segunda rodada do Grupo E da competição no Maracanã. O Flamengo pagará aproximadamente 3,2 milhões ao Nova Iguaçu pela contratação de Carlinhos. Com o aval de Tite, o rubro-negro buscou a solução dentro do próprio estado para atender ao pedido da comissão técnica por um novo centroavante, com as características semelhantes à de Pedro. Flamengo e Carlinhos assinaram o contrato de 3 anos. Desse modo, o atacante do Nova Iguaçu se torna a quarta contratação do mais querido para 2024. Além do centroavante, o rubro-negro comprou o meio-campista De La Cruz, o lateral esquerdo Vinha e o zagueiro Léo Ortiz, que já foram apresentados.